Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero dizer para vocês que é uma satisfação imensa estar aqui com os irmãos. Viemos lá da cidade de Araguari. Eu sou o pastor Fúvio. Todo mundo me chama de Flúvio, mas é Fúvio, amém? Glória a Deus, eu não me importo com isso. Nós estamos aqui com os nossos irmãos. Eu trouxe a minha liderança para estar comigo ali. Meu segundo pastor, pastor Givanildo. Também minha diaconisa Maria Aparecida. Trouxe o Diego, nosso obreiro, também com a Pâmela. Fazem parte da liderança dos jovens. Trouxe ali meu filho, que é o Neto, que é o baterista. Também o Raoni, o Wesley. Todos da igreja. Cadê a Ângela? E também a Ellen, a irmã Neide. E trouxemos os irmãos para estar conosco, porque eu creio em um único propósito. Creio que nós somos uma grande igreja, espalhadas em cada cantinho desse mundo de Deus, amém? E quando nós compreendemos isso, barreiras são caídas por terra. Quando nós compreendemos que nós somos uma igreja só, quando não existe visão, porque a palavra de Deus diz que o reino dividido, ele não subsiste. Então quando nós pensamos em placa, é a igreja do fulano, é a igreja do ciclano. Quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos dividindo, nós estamos quebrando aquilo que seria um corpo só. Mas quando nós compreendemos que somos uma igreja só, verdadeiramente as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor, amém? Então eu vim com muita alegria no coração. Nós temos lá o nosso ministério, chama Igreja Pentecostal Jeová Macadesh. Nós fundamos o ministério há 5 anos. Nós temos lá hoje cerca de, umas 120 membros mais ou menos. Estamos fazendo no fundo da igreja um projeto maravilhoso, chama Salas Profissionalizantes. O nome do projeto é Mãos que Ajudam. Nós vamos dar curso lá de mecânica de moto, injeção eletrônica, solda industrial, MIG-TIG, manutenção de computador, computação, artesanato, karatê, judô e dança. Eu sou eletricista, nós vamos dar lá a parte elétrica, residencial, predial e noção de comandos. Eu fechei com o batalhão, fui militar 9 anos do exército, e fechei com o batalhão mecânica de máquina pesada e operador de máquina pesada, com as máquinas do batalhão, e nós vamos dar esse curso todo de graça, com um único propósito. Nós não somos um ONG, nós fazemos parte do governo, não. O propósito nosso é alcançar vidas. Eu lembro que um dia eu estava sentado no cantinho da igreja, nós estávamos construindo. A igreja estava assim com as paredes pela metade, e eu estava dormindo ali, vigiando os maquinários, bitoneira, cimento, esses negócios. E eu lembro que eu vi jovens ali na porta da igreja. É um bairro muito carente que a gente se encontra lá. Hoje não tão quanto quando nós chegamos, mas eu lembro que eu vi jovens de 12, 13 anos vendendo droga ali na porta. E eu sentadinho no canto da parede, o Espírito Santo olhou para mim e falou assim: de que maneira que você chega ao Pai? E eu pergunto para a igreja: de que maneira que você chega ao Pai? Através do Filho. E eu falei: através do Filho, não tem outro caminho. E o Espírito Santo falou para mim: então através dos filhos vocês vão alcançar os pais. E eu falei: poxa, Deus me deu uma visão. Sabe o que é o problema nosso, queridos? Muitas vezes Deus está falando com você e você não consegue ter o discernimento, não consegue enxergar o que Deus está te mostrando. E às vezes nós perdemos tantas oportunidades por conta disso. Mas aquele que é ligado no Espírito, automaticamente você fala: Deus está falando comigo. E naquele momento eu falei: já sei, vamos investir na vida dos meninos, dos filhos, que nós vamos alcançar os pais. E eu lembro que quando nós começamos o ministério, nós tínhamos só jovem na igreja. E as pessoas falavam assim, muitos falavam assim: essa igreja não vai para frente, porque jovem não dizima, jovem não oferta, a igreja não vai para frente. Irmãos, o que Deus tem feito, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus é o dono do ouro e da prata, amém? Deus não vai levantar um empresário, até pode fazer isso, mas Ele não vai levantar um empresário não sei da onde, para vir aqui para fazer a obra de Deus, porque senão a glória não vai ser de Deus, a glória vai ser de quem? Daquele empresário. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então quando Deus tem um propósito, querido, Ele usa a vida dos irmãozinhos. Lá na igreja nós gostamos de comer arroz, feijão, ovo e farinha, amém?
Então nós somos uma igreja simples. Lógico que tem de vez em quando a gente come uma carninha assada. Ontem nós tomamos uma sopa lá na igreja. Mas eu quero dizer que Deus vai usar a vida de cada um para o propósito dele ser alcançado. E eu quero dizer algo para vocês antes de a gente partir para a palavra. Eu vim à cidade de Tupaciguara um tempo atrás, em um outro tempo, há 12 anos atrás, mais ou menos, 13 anos, 12 para 13. Existia um forró aqui na cidade, chamava Eurípides Vermelho. Quem já dançou forró lá, levanta a mão assim. Todo mundo aqui nasceu na igreja, é? Quem já dançou forró lá, levanta a mão aqui. Ah, glória a Deus. Achei que só eu que tinha nascido no mundo, é. E eu lembro que tinha o Eurípides Vermelho. E a minha vida toda, depois que eu saí do exército, eu mexi com música. Eu tenho 2 CDs gravados, tenho um DVD gravado. Quem já ouviu falar do Gino e Geno aí? Ninguém também, não é possível. Então, o Gino e Geno são meus amigos pessoais. O Xodozinho, que é o sanfoneiro do Gino e Geno, participou do meu DVD, amigo pessoal meu. E eu lembro que nessa época, até o Nadir deve ter tocado aqui, meu baixista deve ter tocado aqui nessa época também. Ah, esqueci de falar do Nadir, o Nadir está conosco também. Eu lembro que nessa época eu vim tocar no Eurípides Vermelho. No dia que eu vim fazer, tinha uma dupla aqui, o Amor de Primavera, de Paulo e Paulino. De Paulo e Paulino na época. E nós viemos tocar aqui e eles também fizeram. E eu lembro, queridos, que quando eu cheguei aqui na cidade, eu não era crente, odiava crente. Mas eu lembro que quando cheguei na cidade eu sentia algo esquisito. E olha que eu não gostava de igreja, não gostava de crente mesmo. E quando eu cheguei aqui na cidade de Tupaciguara, eu lembro que parece que algo pesado, algo... E quando nós começamos a cantar no forró, nessa época que nós fizemos aqui, eu percebi que o lugar era um lugar muito carregado, muito pesado. E eu não conseguia entender o porquê, porque eu não tinha conhecimento de nada. Eu quero dizer, irmãos, que a cidade de Tupaciguara, ela é uma cidade que está sendo, em um nome do Senhor Jesus, retomada pela mão do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque naquele dia que eu estava tocando, eu lembro muito bem, situações aconteceram. Eu lembro que tinha uma senhora. Essa senhora, ela era uma senhora mais de idade. Ela parava na minha frente e começava um trem esquisito assim, e eu não entendia o que era aquilo. Mas depois, quando vai passando o tempo, a gente começa a ter um discernimento e começa a ver que o negócio não é brincadeira. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, um tempo... Quem é que crê que existe Deus? Diga glória a Deus. A mesma palavra que diz que Deus existe é a mesma que fala que Satanás existe. Então eu quero dizer que existe mesmo uma situação difícil. Mas eu creio, da mesma maneira que eu creio na cidade de Araguari, porque antes a chave da cidade era entregue para um rei momo. Mas agora, no nome do Senhor Jesus, nós fundamos um instituto. Hoje nós estamos lá com 52 igrejas, 52 pastores envolvidos no instituto. O pastor Emílio está conosco também. Eu sou o vice-presidente do Instituto Cuidar. Pastor André é o presidente. Nós quebramos esse negócio de placa de igreja, porque o que tem que reinar não é placa. Se placa fosse importante, querido, estava dentro da igreja e não do lado de fora. Mas quando nós entendemos que nós temos um propósito, que nós temos um chamado, temos uma obrigação para com Deus, porque Ele nos resgatou das artimanhas de Satanás, lá do lamaçal do pecado, e nos constituiu príncipes sacerdotes, nos fez sentar com Ele na mesa, e não pegando migalhas de pão. O Senhor quer nós sentados com Ele à mesa, amém? Quando nós entendermos isso, Satanás vai ter que fazer as trouxas e bater em retirada, porque não vai ter lugar para ele na cidade de Tupaciguara. Quem crê, diga glória a Deus. Então, quando eu recebi esse convite para ministrar hoje, eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, e aí? O que o Senhor quer que eu ministre? E o Espírito Santo falou: você vai falar, porque é quinta de libertação, é isso mesmo? Amém? Você vai falar a respeito de libertação, porque muitos não compreendem o que é libertação. Muitos pensam que libertação é você colocar a mão sobre o camarada endemonia ali, manifesta Satanás, e você fala: sai no nome do Senhor Jesus, e a pessoa está liberta. Mas não é assim que funciona.
Senão seria muito fácil, amém? Não é assim que a verdadeira libertação vai causar uma transformação por completo na sua vida. E eu quero já partir para a palavra de Deus, em Hebreus 12. Você que tiver a sua palavra, quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Se a Bíblia fosse agora uma chave que abrisse as portas do céu para você entrar, quem que iria entrar no céu? Levanta a sua Bíblia, deixa eu ver. Glórias a Deus. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pastor, mas eu tenho um celular, eu leio a Bíblia pelo celular. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nós temos que ser testemunho do Senhor. Quando você está com o celular na mão, alguém sabe que você é crente, sim ou não? Então eu preciso. Tem crente que é 007. Nem o vizinho da direita nem da esquerda não sabe que ele é crente. Então assim ele se sente confortável para fazer o que ele bem entende, porque não tem ninguém que olha para ele e enxerga ele diferente. Precisamos de um posicionamento, amém? Se você não tem sua Bíblia, fala para o pastor Emílio, fala assim: pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma janta, um almoço aí no sábado. O senhor vai dar, nós vamos ajudar com os ingredientes, e o senhor vai dar aí 3 ingressos para cada. Esses 3 ingressos que vender, vai ser a Bíblia de estudo que eu vou comprar. É assim que funciona. E aí cada um compra a sua de estudo, ó, vai ficar maravilhoso, amém? Hebreus, abra por favor. Hebreus 12, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Hebreus 12, versículo 1. Pode ficar do jeitinho que você está. Só quero que você preste muita atenção, porque Deus vai falar muito conosco nessa noite. Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu queria que você inclinasse seu rosto por um instante, porque eu quero só orar a Deus. Coloca a mão no teu coração, querido, e feche seus olhos. Eu não quero o olho aberto, porque o que nós vamos enxergar hoje, você não precisa de olhos naturais, você precisa de olhos espirituais, amém? Então feche seus olhos, eu quero orar a Deus. Pai, eu te dou graças pela oportunidade que o Senhor está me dando, de estar aqui na cidade de Tupaciguara, juntamente com o pastor Emílio, homem de Deus que admiro, tenho um grande apreço, Senhor, e esse povo que o Senhor confiou nas mãos dele. Fico lisonjeado, papai querido, pela oportunidade de poder ser vaso do Senhor nesse lugar. Ministra através da minha vida, que eu diminua para que o Senhor cresça. Tudo entregue nas tuas mãos, Senhor. Eu consagro a minha vida na tua presença, Pai, a vida dos irmãos que aqui estão, para que o propósito do Senhor se cumpra, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas, para que ministérios sejam renovados, Deus. Eu creio, papai, que aqui hoje o Senhor irá transportar do poder da sua glória. Eu creio que aqui hoje vidas serão alcançadas, porque o Senhor é fiel. Eu creio, Senhor, que aqui hoje irão surgir profetas, irão surgir pastores, irão surgir pastoras, diáconos, presbíteros, evangelistas. Eu creio, Senhor, que aqui hoje o reino do Senhor perpetuará, para que a cidade de Tupaciguara, cidades circunvizinhas, distritos de Tupaciguara, sejam todos alcançados, para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias a Deus. Queridos, eu não quero tomar o tempo dos irmãos,
Mas quando nós vemos aqui o contexto desse texto, o escritor de Hebreus, uns dizem ser Paulo, mas ninguém sabe ao certo, creio eu também, que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Mas aqui ele vem trazendo um relato dos vencedores, dos heróis da fé, aqueles que em um tempo eles permaneceram, persistiram, eles lutaram, enfrentaram situações como eu enfrentei hoje, e como você também tem enfrentado todos os dias, mas eles prevaleceram, continuaram firmes e alcançaram o prêmio maior, que é a coroa da vida. Mas uma pergunta eu tenho a fazer para nós, para começarmos a meditar, a refletir um pouco, porque o propósito da libertação, querido, não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que surge dentro de nós para fora. Por que será que muitos homens, eu vou citar alguns nomes, por exemplo, Sansão, Judas, Salomão, um dos reis mais sábios, se não foi o mais sábio de todos os reis, termina a vida dele, um homem usado por Deus, constrói o templo do Senhor, mas termina a sua vida adorando outros deuses. A gente vê Judas, o discípulo de Jesus, um homem que foi separado para fazer a obra de Deus, um homem que foi separado para colocar a mão sobre os enfermos e serem curados, um homem que foi separado para propagar o evangelho e vidas serem transformadas, ele acaba perecendo, suicidando, né? Porque deixou a ganância falar mais alto. E quantos Saul, o rei que foi constituído, né, para que houvesse paz, levantou exércitos, mas foi rejeitado por Deus. O que é que aconteceu na vida desses homens que não conseguiram cumprir com o propósito para qual Deus chamou? Quem crê que foi Deus que chamou Judas? Diga glória a Deus. Lógico que foi. Da mesma maneira que Deus nos chamou, tanto eu quanto cada um dos irmãos que aqui estão, e aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Deus chamou a todos. A palavra do Senhor diz, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, que o desejo de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus não é que você perca, não, querido, que você pereça, que você seja falido, que você seja um derrotado. Não, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e conheça Ele plenamente. E o porquê então que esses homens não conseguiram avançar? Eu não sei você, querido, eu vou estar ministrando, mas permita o Espírito Santo de Deus trabalhar o seu coração. Como eu disse no início, aquele que está ligado, recebe. Aquele que está boboiando, aquele que está distraído, perde. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, e eu queria que os irmãos repetissem. Quem conhece, não, mas para ficar mais bonito assim, quem conhece, desfruta. Às vezes vocês não entenderam. Quem conhece, desfruta. Eu toco um pouquinho de violão, de guitarra, um pouquinho. Eu tenho certeza, se pegar, não sei, você, filho, você, por exemplo, você é de camisa amarela com preto, você toca instrumento? Não? Mas se eu pegar aquela guitarra ali, vem aqui, por favor, vem cá, chega aqui. Vem cá, cara, vem cá, ué. Vem aqui. Vem cá, me ajuda a pregar. Vamos pôr isso aqui no seu. Aê! Agora você vai colocar a mão aqui. Prepara essa mão aqui agora, tipo se você estivesse tocando. Fecha a mão, fecha essa mão aqui. Isso. Faz de conta que a paleta está aqui, ó. Aí. Irmãos, a pergunta é boa, presta atenção.
Ele está... Quem não... Se chega alguém agora aqui na igreja e dá uma olhada de lá para cá, vai ver ele com a guitarra, vai falar o que ele é? Agora pergunta: por que toca para nós a guitarra? Vai lá. Por que ele não domina? Por que ele não desfruta? Por que ele não desfruta? Amém, filho, obrigado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu quero deixar algo nessa noite, irmão. Oh, aleluia. Eu quero deixar algo nessa noite, que você vai começar a olhar diferente para Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que conhecemos a Deus. E eu pergunto: quem conhece a Deus, diga glória a Deus. E eu pergunto: se você conhece, por que você não desfruta? Se você conhece, por que não desfruta? O problema é esse, irmão. Nós só ouvimos falar. Só que o negócio é... Nós estamos vivendo um oceano. Olha o tanto de gente, fala a verdade. Um oceano de rasura. Um oceano com 20 centímetros de água. Não importa, irmão, o propósito não é quantidade, é profundidade. Quanto você conhece, quanto mais você conhece, mais você vai desfrutar. É assim que funciona. Pastor, eu dizimo porque eu quero ser salvo. Não, vou te dar uma dica aqui. Estou falando de mim. Eu dizimo porque eu sou salvo. É diferente. Não, eu vou evangelizar. Não, eu vou fazer a obra porque eu quero ser salvo. Não, eu faço a obra porque eu sou... Porque eu já reconheci Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Que dúvida eu vou ter? Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que teve homens que suportaram esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Mas teve alguns que naufragaram. E por que a palavra? Porque, pastor, a minha vida tem andado tão difícil. Vontade de botar uma corda no pescoço. Está repreendido no nome do Senhor Jesus, amém? Nada dá certo para mim, pastor. Parece que fizeram até uma macumba para mim. Porque eu nunca vi, as mulheres passam do meu lado, olha para o outro lado, mas não olha para mim. Eu não rumo a esposa de jeito nenhum. Eu acho que alguma namorada que eu tive, que foi lá, amarrou meu nome, costurou meu nome na boca do sapo, e agora eu não consigo mais ter relacionamento. Então eu quero, no nome do Senhor Jesus, liberar algo nessa noite, para que você, querido, saia daqui hoje totalmente transformado pelo poder da glória de Deus. Quem recebe, diga glória a Deus. Então tá bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Ixi, pastor, não, ainda dá tempo, aguenta que dá tempo. Aleluias. Irmãos, eu queria começar colocando alguns pontos para a gente entender o que aconteceu com a vida desses homens. E eu coloquei uma chave, chama processo de negação. Essas pessoas que naufragaram na fé, é porque entraram num processo de negação. O que é processo de negação? Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar do fruto da carne. Quem já ouviu falar que existe uma batalha entre carne e espírito? Quem já ouviu falar aí? Amém? Existe uma guerra espiritual. Se você não compreender isso, querido, você vai ser um soldadinho que vai para frente de batalha, sem nenhum tipo de armadura, sem nenhum tipo de arma, sem nenhum tipo de escudo. Você só vai para levar tiro, porque ainda não compreendeu que nós estamos em uma batalha espiritual. Então existe uma batalha muito grande. Tem um sábio diz assim, ele falou assim que o servo dele perguntou assim, não, o sábio falou, ele falou assim, dentro de mim existe dois lobos, existe um lobo mau e um lobo bom. E aí o servo perguntou assim, qual que vence? E ele falou assim, aquele que se alimenta mais. Dentro de cada um de nós existe um lobo bom e um lobo mau. Qual que vai vencer? Aquele que você der mais alimento. O mais forte vai dominar o mais fraco. É assim que funciona, amém? O que é esse processo de negação?
Eu vou dar um exemplo, a Bíblia diz, dos frutos da carne. E eu vou falar só de um fruto. Eu vou falar do ciúme. Porque se eu for falar em todos os frutos, em todos os pecados, irmão, a igreja inteira vai ficar nervosa comigo. E eu prefiro só os irmãos que sofrem com o ciúme ficar nervoso comigo, amém? Eu não quero briga com todo mundo, então eu vou pegar só aqueles que sofrem de ciúme, tá bom? Mas você vai fazer aí uma coligação com o seu pecado. Quem tem pecado, levanta a mão e diga glória a Deus. Ah, querido, porque se você não tiver, eu acho que você está no lugar errado, tá? Seu lugar é no céu, ao lado, à esquerda, né? Porque a direita está Jesus, à esquerda de Deus, né? Vou falar do ciúme. O que é processo de negação? Negação é o seguinte: quando nós vamos falar de ciúme, existe sempre aquela pessoa que fala assim: ó, eu confio nele, eu não confio na safada que trabalha com ele. Você já viu que todo ciumento é assim? Ou seja, ele está certo. Tem outro ciúme que fala assim: não, quem não tem ciúme não ama, não é? Não tem isso? É engraçado, agora já transformou aquilo que é pecado, aquilo que é fruto da carne, em fruto do Espírito. Porque amor é fruto do Espírito. Mas não, agora não, eu tenho ciúme é porque quem não tem ciúme não ama. Por exemplo, tem assim também. O Facebook tem que ser um só. O meu e o dele tem que ser um só. Por quê? Senão ele vai falar com as outras. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Lógico que se for o Facebook, para os dois não tem problema nenhum. O problema é a questão seguinte: quando a gente começa a duvidar, e eu te pergunto, será que ele tem outra mesmo? Ou será que é só coisa da sua cabeça? O ciúme, ele vai se moldando na pessoa. Agora mesmo a pessoa, ela não consegue olhar para ela e enxergar que ela é uma pessoa ciumenta. E querido, entenda algo que eu vou te falar. Olha, isso é chave, tá? Quando eu falar chave, é porque é algo que você tem que colocar aí e guardar para você, tá bom? Chave, tá? Você só vai ser curado, a palavra do Senhor assim: confessais para seres sarado. Ou seja, você só vai ser sarado de alguma coisa quando você se convencer que você deve, que você está errado. Caso contrário, querido, não tem como o Espírito Santo te convencer de uma coisa que você próprio não acha que você está errado. Não tem como você ser sarado daquilo que você não acha. Você já viu sempre assim. Por exemplo, você fala assim: ciúme é do fulano lá, olha o tanto que ela é ciumenta. O meu é muito pouco em relação ao ciúme dela. Olha o tanto que aquela mulher é ciumenta. Ou seja, ela quer justificar o ciúme dela, porque tem outra pessoa que é mais ciumenta do que ela. Ou seja, sempre arruma um jeitinho de querer se justificar. Sempre quer arrumar um jeito de justificar a sua falta. Eu estou falando de ciúme, mas você pode colocar aí o seu pecado. Você pode coligar ele, tá, irmã? Pode coligar aí. Vai juntando, não precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos reconhecer onde temos falhado. É algo interessante. Quando eu chego na igreja, a gente, por exemplo, lógico, quem tem esse domínio aqui é o pastor Emílio, que conhece os irmãos. Mas é engraçado que quando eu chego na igreja, eu dou uma olhada e sei o que cada um está vivendo. É interessante porque se você chegar em mim e falar assim: pastor, abençoa, ora pela minha vida, para Deus abrir uma porta de emprego na minha vida. Amém? Quem está precisando de porta de emprego, diga glória a Deus. Todo mundo está trabalhando, né? Quem está trabalhando, levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha. Os outros que não levantou é porque não quer trabalhar, né? Amém? Glória a Deus. Aí você fala assim, o irmãozinho fala assim: ó pastor, ora pela minha vida, para Deus abrir uma porta de emprego. Aí o Espírito Santo de cara já me mostra assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas portas de emprego eu já abri? Todas as vezes ele fala a mesma coisa para mim. Ele fala assim:
Ah, Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou ser fiel na sua obra. E aí Deus abre a porta de emprego, aquela conversa entrou no ouvido, saiu no outro, não lembra mais, e deixou de praticar, de cumprir aquele voto que ele tinha feito. E aí agora mesmo Deus vê, né, lógico, sabe que aquela pessoa, e aí Deus fecha a porta novamente, para quê? Para aquela pessoa aprender mais um pouquinho. Deus é mau, sim ou não? Lógico que não. Deus é justo. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos ensina também que nós precisamos fazer algo para que o nosso coração seja sarado. Foi o que eu disse. Eu preciso confessar os meus pecados uns aos outros. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Não confessa para qualquer um não, porque senão amanhã seu pecado está lá no Facebook. Todo mundo está vendo seu pecado. Não é assim que funciona. Você tem que procurar aquela pessoa que você conhece, o pastor, um obreiro da sua confiança, né? Abrir seu coração e falar: meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, eu tenho uma deficiência muito grande com pornografia. Eu aguento o dia inteiro tranquilo, mas quando chega a noite, que eu estou sozinho na minha casa, parece que algo vem e começa a me mexer comigo. E agora mesmo, quando eu vejo, eu já estou na pornografia. E aí eu caí. É interessante. Quando eu confesso, o Senhor agora, escuta uma coisa, olha aqui, escreve aí. Quando você diz não para esse pecado, quando você diz não para esse pecado, o Senhor da sua vida agora é você. Você não é mais escravo do pecado. Você agora é senhor da sua própria vida. Quando você diz não, naquele momento difícil, à noite o negócio zangou, ah não, e não sei o que tem, pegou lá e começou a futricar em lugar que não precisa, não pode, ah não, eu só vou falar um oi para essa mulher aqui, tem problema que ela é casada, não. Naquela hora, quando você diz não, você assumiu as rédeas da sua vida espiritual. A partir desse momento, você agora começou a dar um passo, subir no degrau para a libertação. Libertação, querido, entenda uma coisa desse exemplo. Libertação é uma mochila nas suas costas cheia de pedra. E cada vez que você diz não para o pecado, é uma pedra que você tira da sua capanga. Você vai ficando o quê? Mais leve. Falou não de novo, mais uma que você arranca e joga fora, e está cada vez mais leve. E cada vez você vai ficando mais leve, você vai subindo um degrau até alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Ah, pastor, é difícil para mim, sabe por quê? Porque eu sou fraco. Sabe o que é isso? Negação. É porque a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor é a nossa força. Peraí, se o Deus que você serve está dizendo que Ele é a sua força, você está falando que você é fraco. Mas eu tenho algumas receitas. Essas receitas, elas não dão certo com todos. Porque uma vez que eu não acredito que existe uma receita que resolva a vida de todo mundo junto, porque nós somos seres individuais, amém? Nós somos ímpares, só nós. Ninguém tem a mesma digital, ninguém tem a mesma íris do seu olho. Você é um ser único, Deus te fez único. Então cada um de nós vamos passar por situações semelhantes, mas cada um de nós vai passar por situações diferentes, amém? Tá, eu quero ler Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 25, amém? Diz assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Senhor nos chamou, queridos. O Senhor nos arrancou lá do lamaçal do pecado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não tenho um preconceito. Eu conheço tudo de espiritismo. Eu conheço tudo de espiritismo. Eu conheço tudo de kardecismo, umbanda, quimbanda, conheço tudo.
eu já frequentei centro de macumba, eu já tomei passe, a minha mãe era espírita. Então eu não tenho um pré-conceito. Um pré-conceito é quem nunca foi, não sabe o que é e começa a falar pelos cotovelos. Mas eu sei o que eu estou falando. Quando você conhece o Deus que você serve, querido, pode fazer macumba, pode pegar frango, levar lá para aquela, tem uma cachoeirinha boa ali, né? Daqui para Araguari ali, tem um lugar que desce uma cachoeira bonita ali, ó. Toda vez que eu vou passar lá, tem um tanto de, eles colocam uns frangos de asa aberta, eu chego e meto o pé na macumba. Às vezes nós pensamos assim, poxa, será que o Deus que eu sirvo, ele não é mais do que essa mulher, esse macumbeiro que aprontou isso, aprontou aquilo? Não, deixa eu te dizer uma coisa, querido, o problema é esse, você ainda não conhece o Deus que você serve, por isso que surge no seu coração a dúvida, mas quem conhece não tem dúvida. Pedro, quando estava lá naquele barco, e o negócio estava quase que afundando, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, de repente ele vê lá no meio do mar, todos viram, pensaram que era um fantasma. Ai, o Senhor sou eu, se é tu, Senhor, fala que eu vá, venha. E aí, porque Pedro conhecia Jesus, de ter visto N milagres, ele teve fé, e ele começou, e andou. E você vai falar para mim assim, ah, mas ele afundou. Eu vou te falar, e você, já andou sobre as águas? Ele andou, então ele está na nossa frente. Amém? Eu preciso crer. Eu preciso crer. Escute. Eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus existe mesmo. Satanás louco aí, ele fica ao nosso derredor, doido para quem possa tragar. Mas eu quero que você lembre de algo. O Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, ele falou assim, ó, estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos não, eu vou enviar o Espírito Santo. Ou seja, porque Jesus, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, enquanto homem, enquanto carne. Mas o Espírito Santo não, meu irmão. Onde você estiver, o Espírito Santo está com você, na onipresença, amém? Onde você estiver, o Espírito Santo está com você na onisciência, amém? Onde você estiver, a onipotência de Deus está em você através do Espírito Santo, amém? Agora entenda algo, queridos. A palavra do Senhor nos diz, quero ler também, Tiago capítulo 5,16. Eu não sei como é que funciona não, mas eu acho que nós não paramos antes da meia-noite não, irmão. Perdi. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, depois de Hebreus, vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 16, vamos lá, 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. A gente até lembra desse texto, não é? Não é quando ele fala assim, confessar os pecados uns aos outros, não é? E aí, qual que é a parte B desse texto? Alguém lembra? Orai uns pelos outros. Sabe qual que é o nosso problema, querido? Nós queremos um negócio, porque a gente não conhece a Deus, nós achamos que Deus, ele é Deus pelas metades, e do jeito que para nós a gente faz o negócio de qualquer jeito. Tem mulher, querido, não sei se tem alguma aqui, mas tem algumas mulheres que vão limpar a casa, limpa só o chão, deixa eu falar uma coisa. E esse teia de aranha? Teia de aranha não é limpeza também não? As modernas, as moças mais modernas aí, que limpam só o chão. Não leva mal não. Se limpa as teias de aranha, me perdoa, tá? Mas a maioria só limpa o chão, porque acha que limpar a casa é só limpar o chão, e na realidade não é. Eu quero ler um texto também, que está
Em Efésios capítulo 6. Efésios 6, preste atenção. Já estou finalizando, irmãos. 6,13, preste atenção que agora que nós vamos entrar na cereja. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pronto, presta atenção. Existem dias que nós estamos na bênção. Existe dia que você, maravilha, as coisas dão certo, o pneu não furou, você está com a grana para pagar aquela conta. Mas existe também, a Bíblia acabou de relatar que existem os dias maus. E é justamente nesse dia que a batalha é acirrada. É justamente nesse dia, querido, que nós precisamos entender onde que vai funcionar a libertação nas nossas vidas. Eu preciso me sujeitar a Deus, resistir ao diabo para ele fugir de mim, amém? Agora a questão é, se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho esse entendimento, se eu já compreendi, presta atenção, se eu já compreendi que eu reconheci o meu pecado, eu sei que eu, por exemplo, eu sou desonesto, eu sou mentiroso, reconheci meu pecado, eu sou mentiroso, então a partir de agora, eu vou confessar esse pecado, e vou lutar, para que essa situação não volte a permanecer na minha vida. Porque entenda algo, queridos, existe um demônio, chamado demônio da mentira. Qual que é esse propósito? Lembra? O que é uma mentira? Alguém sabe? Por que a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira? Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Satanás pode criar alguma coisa, sim ou não? Então como é que ele é o pai da mentira? Será que a mentira foi criada por Satanás, sim ou não? Entenda algo, sabe o que é a mentira? A mentira é nada mais, nada menos que a verdade pela metade. Não é a mentira, é a verdade que não é absoluta, é uma falsa verdade, ou seja, ela não foi criada, ela só foi transformada. Por isso que Satanás é chamado o pai da mentira. Quando ele chega em Jesus e fala assim: você é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, eu te pergunto, Satanás sabia que Jesus era o filho de Deus, sim ou não? Lógico que sabia. Ele não sabia antes, mas Elias sabia. Escute. Tá. Ele fala assim: se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. E aí Jesus fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí a Bíblia diz que Satanás leva Jesus ao alto pináculo e fala assim: se tu és o filho de Deus, salta daqui, porque também está escrito que os anjos do Senhor não vão deixar nenhum mal acontecer. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? É verdade, é verdade. Só que a verdade contada de uma maneira querendo fazer o mal, querendo atrapalhar aquilo que verdadeiramente é verdade. Jesus fala para ele: deixa eu te falar uma coisa, está certo, você está certo, você não está errado não, você está certo, mas assim também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora é interessante, presta atenção nesse detalhe. Satanás agora leva ele no mais alto e mostra para ele todos os reinos da terra e fala assim: deixa eu te falar agora, eu não quero que você, eu só quero que você prostra, porque isso tudo aqui é meu. Satanás está falando, tudo isso é meu, mas se você prostrar os meus pés, eu vou te dar isso. Eu te pergunto, era de Satanás ou não era? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que não era, levanta a mão. Então tem uns que ficam na dúvida, vai aprender agora. Presta atenção, os reinos eram sim de Satanás. Por quê? Quem deu para ele? Foi Deus que deu? Não, foi Adão que deu. Adão, quando pecou, é que deu os reinos para ele. Por isso que vem Jesus agora e toma a chave de Satanás. Entenda uma coisa, queridos. Quando
Quando a palavra de Deus, pastor, por que você está falando tanto disso? Eu preciso que você compreenda que o Deus que você serve não é um Deus que está só aqui dentro dessas quatro. Isso aqui, irmão, isso aqui é templo, casa de oração. Eu quero que você entenda que o Deus que você serve, Ele está dentro de você. Ele te vê 24 horas, Ele te acompanha onde você está. E a Bíblia diz que por mais que a mãe esqueça seu filho, de peito, o Senhor Ele não pode esquecer de nós, porque o seu nome está gravado na palma da mão dEle. Não tem como o Senhor esquecer de você. Pastor, como é que eu faço para ser liberto? Eu quero ter condição de amar a minha esposa de maneira diferente. Você precisa se encher daquilo que tem parte com Deus. Você precisa afastar daquilo que não tem parte com Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de jejum. Irmão, nunca vi crente que não jejua. Quem é que tem hábito de jejuar? Diga glória a Deus. Como é que eu vou ser liberto, querido? Eu preciso ter uma vida de renúncia. Não existe vida de libertação se não tiver renúncia. Não existe vida de libertação se não tiver oração. Não existe uma vida na presença de Deus se não tiver um propósito de santidade para com Deus. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Tem gente que quer servir